Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça desse Deus que vira mesas possa nos alcançar e nos auxiliar na compreensão da tua mensagem. Um chicote trinitário. Jesus empunhava um chicote, feito de cordas, e a gente então está diante de alguém que talvez a gente evite, Talvez a gente não aceite muito um Jesus agressivo. Há pessoas que se incomodam com esse Jesus agressivo, que faz chicote para dispersar os profanadores do templo. E aqui vale a gente relembrar um pouquinho sobre a mística do templo, que vai nos ajudar também a compreender o que a gente está falando hoje aqui. A mística do templo, resumidamente, vai pegar lá do dia 1 da criação, quando não havia nada. Eu já falo algumas vezes isso aqui. Quando era tudo silêncio e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O dia 1, não havia nada. Esse é aquilo que a gente pode dizer como o templo fundamental, ou o templo inicial, ou o templo original. Depois esse templo vai ser reconhecido no tabernáculo como um templo itinerante, onde as pessoas se reuniam para estarem na presença de Deus, protegidos por aquela estrutura que era o tabernáculo. E era um momento onde as pessoas só paravam a caminhada para ter essa reverência a Deus, para fazer esse culto a Deus. Momento importante, assim como nós fazemos também aqui. Mais à frente nós temos, já na presença de Jesus, no momento onde os discípulos presenciam a transfiguração, onde todas essas imagens do templo, elas estão no Cristo, na presença do Pai e também do Espírito, onde é revelado esse templo lá do dia 1 da criação. Jesus ele traz de volta o templo do dia 1 da criação. E no Evangelho de hoje a gente vê que estavam falando sobre 2 templos. Um templo construído, que durou mais de 40 anos para ser construído, e havia um templo que é aquele que Jesus enfatizava, que é o corpo de Cristo, o nosso corpo. Aqueles que romantizam Jesus como um homem louro, e aí tem uma série que eu esqueci o nome, que está na Netflix,
que parece que traz esse Jesus lindíssimo, maravilhoso, acho que o abdômen trincado e tudo mais. Não sei se ele tem tatuagem, mas tem essa série, eu esqueci o nome, as pessoas têm me falado sobre ela. Os Escolhidos, que em inglês tem um outro nome, Chosen, que fica mais bonito, né? Para Jesus tem que ser Chosen. Então nós temos esse Jesus louro idealizado, né? Então para essas pessoas que romantizam esse Jesus, e extensamente bondoso, é um Jesus só bondoso, só lindo. Não cabe um Jesus feio, não cabe um Jesus que causa de repente estranheza para a gente. Então é um Jesus bondoso, extremamente bondoso. Então essas pessoas se relacionam com esse texto, e essas pessoas pode ser eu, pode ser você. Se relacionam com esse texto observando que tudo é apenas simbólico. Tudo é símbolo, tudo que está sendo dito está no mundo de uma fantasia. Em tom de aviso, como quem diz para uma criança, não faça isso, pois papai do céu castiga. Como que Jesus está fazendo aí esse ato em sinal de um castigo vindouro. Tem gente que olha para esse texto e fala, se a gente agir dessa forma, nós seremos castigados. Outras pessoas militantes da absoluta não violência, existe também a política da não violência, questionam se a agressividade desse Jesus que se arma, Jesus se arma, o chicote é uma arma, ou alguém quer discutir, discordar disso? O chicote é uma arma, que se arma e usa essa arma para atacar e expulsar pessoas e animais do pátio, se ele não contradiz a paz que ele prega. Então também tem pessoas que vão falar por esse viés da não violência. A quaresma não é tempo de reflexão e jejum de violência? Não é o nosso tempo da quaresma, da cor roxa, de jejum de violência? Não é jejum de parar de comer, não é jejum de violência? Não que a gente não deva fazer o jejum de violência sempre, mas é um período oportuno para que todas as pessoas se juntem na reflexão, na ação, no agir não violento. Como compreender essa passagem bíblica e aplicá-la em nossas vidas? Já que eu trouxe um monte de problema para a gente, porque existem várias formas de você olhar para o texto, e a gente não está aqui dizendo que a forma que eu estou trazendo é a melhor ou a correta. Várias formas de olhar para o texto. Só que qualquer forma deve ter em vista a preservação da vida, a fidelidade a Deus. Tem várias coisas que a gente, em qualquer leitura que a gente fizer, elas devem aparecer à frente. Então, primeiro, pergunto se reações como as de Jesus não são comuns a qualquer ser humano apaixonado. O que um ser humano apaixonado, uma ser humana apaixonada, é capaz de fazer para defender algo pelo que ela tem grande paixão? Me tornei pai, hoje eu tenho uma outra forma de defender. Tem gente que defende o time do coração como, né? A gente vê aí. Tem gente que defende o time do coração matando. O jogo em Minas Gerais houve morte, pelo menos uma morte, espancado no meio da rua. Paixão, apaixonados, ser humano. Então Jesus aqui, estou dizendo que Jesus está certo em pegar arma, chicote, não. Estou dizendo para a gente olhar que existe um Jesus humano. Eu não sei se ele é feio, bonito, abdômen trincado, eu não sei, porque ele pega um chicote e ele age como um ser humano. Então eu pergunto se as reações, como as de Jesus, não são comuns a qualquer ser humano apaixonado. Segundo, eu reflito e convido vocês a essa reflexão. Deus, com todo o seu poder e vontade, de que maneira agiria para organizar sua criação? Como que Deus agiria para organizar a sua criação? Porque virou um caos, né? Nós fazemos da criação de Deus um caos.
né? Calor extremo não é o chicote de Deus. Somos nós amarrando o chicote aí para esquentar, né, a todo lado, a todas as coisas, e a gente está passando mal de calor. Então Deus, com todo o seu poder e vontade, de que maneira agiria para organizar a sua criação? São reflexões. Eu não estou pregando violência, né? Vamos lembrar aqui que não é essa, pelo menos eu não defendo isso. Mesmo o Espírito Santo, tanto é uma brisa suave que paira por sobre a face das águas, como é um vento forte e estrondoso, ou ainda como língua de fogo. Não são essas as palavras que nos vêm, a imagem que nós temos, ou a experiência que nós temos? Porque a gente também pode adotar a postura de olhar simbolicamente tudo, ou a gente pode adotar uma postura espiritual, verdadeira, concreta, da nossa experiência com o Espírito Santo. E se a gente sentar para conversar, as pessoas vão contar cada coisa que pode arrepiar, pode deixar a gente impressionado, pode deixar a gente inspirado. Todo mundo tem uma experiência ou muitas experiências com o Espírito Santo, com o agir de Deus, que se a gente falar aqui, as pessoas vão falar, não, mas aí você está indo para um caminho fantasioso. Então vamos lembrar que a gente tem os presbiterianos, calvinistas, tem uma relação profunda com o Espírito. Calvino defendia que o Espírito ele é importante no agir, e a gente não deve achar que isso não faz parte da gente. Isso não faz de nós pentecostais. No primeiro capítulo do Gênesis, o ato criador de Deus é suave ou violento? Vocês se lembram? A narrativa sobre a criação é algo suave ou é algo mais violento? Suave? Vocês imaginam que a separação das águas para que a terra apareça, ela é suave? Eu não estava lá, mas vocês imaginam com o que a gente tem de estudo científico a respeito da formação dos continentes, terremoto, vulcões, maremotos e tudo mais, isso é suave? Talvez para Deus seja suave, mas para nós são as violências que nós sofremos ou que nós causamos. Eu nunca estive preso numa enchente, não importa se uma enchente por causa do agravamento da temperatura do planeta ou porque as condições da natureza, eu estava num lugar onde sempre enche, e aqui tem muito em Vila Velha lugares onde sempre enche, sempre encheu, né? Então são violências que acontecem. Então lá Deus na sua criação tem coisas suaves e tem coisas violentas. A criação de Deus, ela tem o agir da natureza. A natureza como ela é. Um raio é suave. Tem quantos dias que nós passamos por uma tempestade com raios e trovões e muita água? 2 dias, né? Foi de quinta para sexta? Foi na sexta. Aquilo era violento ou suave? Então, para a gente perceber que talvez Jesus não tenha sido violento, talvez ele tenha sido suave, será que Jesus deveria ter pegado mais pesado? Não sei. Estou comparando aqui a nossa experiência com a história e com o agir de Deus na história. Quando a humanidade caída é exortada por Deus, um dilúvio e não uma garoa inunda a terra a fim de corrigir a jornada do povo de Deus. Não estou defendendo que eu apoie um Deus violento, que o dilúvio, não. Estou trazendo as experiências que o povo de Deus, que somos nós, tem na sua caminhada. Antes da monarquia, a noção de tempo estava ligada tão somente à Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio dos camponeses, no lugar ou acampamento em que estivesse montado o tabernáculo. Os reinados, especialmente de Salomão, no período de paz, ressignificaram o templo ao darem a este a função de justificar a cobrança de tributos e legitimar o Estado e o sistema econômico baseado na cobrança de impostos e tributos. Então existe uma mudança aí.
Essa violência que a gente vê da natureza, que é algo da nossa vida, os raios fazem parte da nossa vida, seja eles os simbólicos, seja eles os físicos, né? Os raios que a gente sofre. Agora, o ser humano escolheu pegar essa violência controlada por Deus, que não tem o intuito de matar, e transferiu para os seus sistemas. O que é o templo? É raio na cabeça de pobre. O que é o templo cobrando impostos? É o dilúvio, inundando a vida de pessoas que gostariam de estar vivendo a graça, vivendo desgraça. Então a gente tem essa experiência, né, acontecendo na história, quando o povo ele não entende a proposta de Deus e começa a querer ocupar o lugar de Deus com violência. A interpretação que fazia sentido antes da monarquia, principalmente pelo Conselho dos Anciãos, cujo modelo de poder era partilhado, a anfitrionia, compreendia que Deus era contra o Estado. Deus era contra o Estado. A gente estudou o livro de Josué, onde a gente consegue achar lá no meiozinho do livro que, na verdade, Israel começa com aldeias solidárias como os quilombos, como as favelas. Assim começa Israel. E aqui a gente tem, então, uma mudança, quando os homens querem um Estado que governe com mão firme, violenta. E aí vem a monarquia. Davi resume o exemplo de monarquia, que era suave ou violenta, a monarquia de Davi. Suave ou violenta? Depois a gente pode ler Davi e ver onde tem suavidade, onde tem violência, a gente vai perceber essa mão violenta aí. Agora, com o templo, Deus deve justificar o Estado com uma nova teologia da bênção, do sacrifício, dos ritos da natureza. O templo vira aparelho ideológico do Estado. O que fazia o templo? O que fez o livro de Josué? Nós falamos hoje. Foi base, pano de fundo para cruzadas, foi base, pano de fundo para o extermínio dos índios no Brasil. O livro de Josué, uma leitura violenta. O livro de Josué não precisa ser lido assim, a gente pode interpretá-lo e achar a vida, interpretá-lo e achar a palavra de Deus. E aí nós temos então essa teologia. O templo vira esse aparelho, um Estado que privilegia uma elite, apenas aquelas pessoas que haviam acumulado posses. Só pode entrar nessa igreja quem tiver posses. Eu não estou falando da nossa não, eu espero que a gente não esteja restringindo a entrada das pessoas que não têm posses. Mas as pessoas que não têm posses entram na nossa igreja? É uma pergunta que eu trouxe, a gente pode refletir. Tal função o templo mantinha ainda no tempo de Jesus, colocar Deus ao lado da elite dominadora, justificando a exploração do povo a partir de uma interpretação teológica bastante conveniente. Essa era a função do templo, legitimar os negócios da classe dominante de Israel e de Roma. O templo escondia e se apropriava de Deus e o revelava como aliado da elite. É por isso que Jesus está dizendo ao povo de Israel que esse templo deve ser destruído, o templo, o sistema deve ser destruído, e que ele o reconstruirá em 3 dias. A quem então de fato são endereçados as chicotadas trinitárias de Jesus? A quem essas chicotadas estão sendo endereçadas? Ao deferir açoites em negociadores e vendedores, Jesus acertava o lombo da família sumo sacerdotal. Olha, virar uma mesa de câmbio é mexer no bolso dos donos do dinheiro. A gente pensa no chicote pegando nas pessoas, mas a narrativa não diz que acertou. Mas pode ter acertado, né? Eu não estava lá, eu não sei que nível de paixão Jesus estava ali imbuído. Mas virar a mesa de câmbio foi doloroso. Vocês já viram quando mexe no dinheiro dos juízes? Quando mexe no dinheiro das corporações? Eles não gostam, eles ficam com raiva, ódio.
Então, quando Jesus vira a mesa, ele está virando, entornando o caldo mesmo. A gente tem essa chicotada de Jesus pegando em cheio o sistema. As chibatadas marcavam e escancaravam as funções adulteradas do sumo sacerdote do templo. Não é nenhum pecado a arrecadação. Inclusive aqui na igreja a gente deixa claro o motivo, o objetivo da arrecadação que a igreja faz. E lá não era claro. Aliás, era, né? Mas eles faziam força para que não fosse claro que eles corrompiam. Então essas funções eram adulteradas e servia mais como pilar econômico que legitimava os sistemas políticos e ideológicos, tudo decidido pelo Império Romano. Então o dinheiro tinha destino, nem ficava com os sumos sacerdotes. Esse dinheiro ia para o Império. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Para Jesus, a venda de animais para sacrifício não era o maior dos escândalos. Não era esse o maior dos escândalos. Era escândalo, mas não era o maior. Para Jesus, o insuperável escândalo era a venda de toda a Palestina, seu povo e sua dignidade, cujo objetivo final era eliminar o projeto de Deus e vender o próprio Deus. O que estava acontecendo em Israel? As terras eram do povo? As terras eram de Roma e das elites que se associaram. Então Jesus estava enfrentando esse sistema, virando as mesas e reivindicando o lugar de Deus, que na verdade ninguém tira, né? Mas reivindicando para as consciências. As pessoas têm que ter uma consciência livre, aberta, sincera, fiel a Deus, e não associadas ao poder econômico ou poder religioso. Então, indo para a nossa conclusão. Se Deus não fosse brasileiro, como muitos acreditam, eu diria que nossa nação está sendo vendida e seu povo abandonado e explorado até a morte. Eu não sei o que vocês acham disso, mas nós temos preços muito altos no supermercado. Nós temos, inclusive quem é da classe média, eu não sei como vocês enxergam isso, mas na minha família a gente enxerga assim. Os preços estão muito altos. Eu não sei como os pobres estão sobrevivendo. Então, precisamos agir. Se Deus não fosse brasileiro, como muitos acreditam, eu diria que nossa nação está sendo vendida e seu povo abandonado e explorado até a morte. Por quê? Alguém está dizendo que Deus concorda com isso. E muitos estão concordando com essa ideia. Se nós não fôssemos cristãos e cristãs, eu diria que a nossa religião, o cristianismo, é um pátio onde tem se vendido munições e terras indígenas. E o projeto de soberania de país fraterno é esfacelado por uma elite cujo único objetivo é ter o Estado nas mãos, massacrando o povo para acumular renda, lucros e controlar o acesso às vacinas, o acesso à comida. Quem tem acesso à vacina de dengue? Crianças de 10 e 11 anos. Essa é a nossa realidade hoje. Quem tem acesso à alimentação digna? Como estão os índios Yanomami no norte do país? Como estão os garimpos hoje, onde hoje? Então nós temos um problema contínuo, não importa o governo que nós temos. O chicote de Jesus é sinal visível de uma revolução completa, revolução que precisa ser realizada. Sinaliza o fim de todo e qualquer tipo de corrupção. Se diante do Dia Internacional da Mulher, esta comunidade não ataca a sociedade feminicida, o sistema econômico, o sistema político, o sistema social, o sistema ideológico, o sistema religioso, se nós não atacamos,
como Jesus fez? Que comunidade nós somos? E eu volto a dizer, não importa o governo. Não importa o governo. Não importa. A nossa relação é com o reino de Deus. Pode ter, em qualquer governo, sinais bons para o reino de Deus. Mas o nosso compromisso é com o reino de Deus. Então, se nós continuamos diante do Dia Internacional da Mulher, dessa semana, que é a Semana da Mulher, uma comunidade que não ataca esses sistemas, certamente estamos legitimando essas práticas demoníacas. Sempre que eu me calo, sempre que eu me omito, eu legitimo. Eu passo por cima, eu reforço a violência. Sempre que eu legitimo, sempre que eu me calo. Então a gente precisa refletir nisso. A sua prática pessoal ataca hoje esses escândalos procurando mudá-los, ou a sua prática legitima esses escândalos? Nós somos templo, nós somos corpo, comunidade. Como compreender esse evangelho que ordena a destruição do templo e aplicá-lo em nossas vidas? Como compreender esse evangelho que traz aí uma coisa que lembra a violência? Que essa pergunta seja respondida com auxílio do Espírito de Deus que habita em nós, templo que não se destrói. Amém.